Olá, eu sou Sandro Magaldi. E eu sou José Salib Neto. Nós somos autores do Novo Código da Cultura, nosso novo livro, né, Salibão? Exatamente, é o primeiro livro no mundo que trata das mudanças culturais que você tem que fazer na empresa para prosperar nesse novo ambiente dirigido pela tecnologia. Perfeito. Como todas as nossas obras, nós complementamos a experiência do leitor com edição impressa, com vídeos, com talk shows, com grandes personalidades, uma galera que está botando para quebrar aqui no Brasil. E hoje nós estivemos com o Guilherme Horn, né, Salib? Que conversa, né? Incrível. Guilherme Horn, diretor de inovação da América Latina, um dos maiores nomes de inovação no país. Sim, né? Da Accenture. Da Accenture, inclusive com uma vivência internacional muito forte, especialmente Israel. Então ele está naquela... O que te chamou mais a atenção dessa conversa? Olha... Foi bom, hein? Sim, uma pessoa que já tem uma experiência não só como consultor, mas também no mercado já do trabalho do dia a dia das empresas, né? E também dessa vivência internacional e falar muito. Né? Mas a questão da inovação em Israel é muito forte, né? Tanto que ele vai 3 vezes por ano para Israel, sabe tudo do hub de inovação, da mentalidade, do papel político na inovação do país, né? Então, é isso que leva... É um insight, né? Esse é um monte de insight. Vários muito insight. Convido você, então, para assistir esse talk show e ter a experiência de aprendizado. Se você tiver a experiência que a gente teve de aprendizado, já vai valer a pena. Nesse talk show, eu, José Salib Neto, parceiros e autores nessa livro Novo Código da Cultura. Mais um livro. Mais um livro, mais uma obra, mais um best-seller, né, Salibão? E nós estamos aqui com um convidado para lá de especial para esse talk show, que é Guilherme Horn, diretor de inovação da Accenture para a América Latina. E nesses talk shows do Novo Código da Cultura, nós resolvemos fazer ele no habitat dos nossos entrevistados, né, Salibão? Com certeza, diferente do estúdio, né, Sandro? Diferente do estúdio. Vamos para campo. E agora nós estamos aqui no Cubo, né, Guilherme? Pois é, no Cubo, né? O que você faz aqui, então? O Cubo é parte, né, de uma plataforma maior da Accenture, que é a nossa plataforma de inovação aberta, que a gente chama Accenture Ventures. E aqui é um hub de conexão com as startups. Por isso vocês estão aqui. Por isso a gente está aqui, né? Desde o primeiro dia do Cubo, a Accenture foi uma das primeiras parceiras do Cubo. E é daqui que eu trabalho. Muito bom. Só contextualizando, né, o Guilherme é um dos maiores e principais especialistas de inovação no Brasil, talvez um dos pioneiros nesse tema, né, Guilherme? Sobretudo com inovação corporativa, né, Salib, que é essa grande pegada, né? Escreve artigos maravilhosos na Época Negócios, né, no LinkedIn também. Tem que seguir o Guilherme, tem que seguir o Guilherme. Meu amigo, para a gente começar, vamos trazer a temática da cultura. A nossa tese é que não há transformação organizacional se não houver uma reflexão importante sobre a cultura da empresa. Muito como a tecnologia está no centro da transformação, alguns acham que é a tecnologia que transforma, e nós falamos que não. O que transforma são as pessoas, é a cultura. Na sua prática, como você vê isso nas organizações e qual que é a sua visão sobre esse tema? Não poderia concordar mais, né, com vocês, sem dúvida nenhuma, é uma transformação de pessoas. E por isso não é uma transformação simples, né? A gente costuma dizer, que a transformação digital e todo o processo de inovação, ele depende de um tripé: governança, mindset e incentivo, né? Então, governança é você desenhar uma estratégia, né, para transformação digital, uma estratégia de inovação, é você criar um modelo operacional, é você criar metas, né, criar os indicadores, como você vai medir o sucesso disso daqui a alguns anos. E esse é um ponto muito importante, porque, infelizmente, a grande maioria das empresas entram nesse processo sem estabelecer quais vão ser os indicadores de sucesso, e aí chega lá na frente, em algum momento o CFO acha que os investimentos, né, são altos demais e não tem retorno, e aí o projeto para. Então, indicadores de desempenho são importantíssimos. O segundo ponto é exatamente esse, a cultura, né? E aí está a maior dificuldade, o maior desafio, né? Você não transforma a cultura de uma organização da noite para o dia, né? E por último, metas e incentivos. Se você não tiver executivos e áreas, né,
estimuladas por metas e incentivos atrelados à inovação e à transformação digital, possa ser reuniões agradáveis com pessoas divertidas, mas nada que seja priorizado. De prática profunda nada acontece, né? E Guilherme, como é que você vê a questão da cultura nas empresas brasileiras? Ela é levada a sério? Ela é levada mais ou menos? Quanto ela tem sido negligenciada por algumas empresas estabelecidas que são alvo das startups, por exemplo? Eu acho que esse é um tema que depende muito de 2 pontos. Quer dizer, primeiro, do CEO. Da liderança. Nós temos um capítulo que a gente só fala sobre isso. Pois é. A gente sabe que a inovação ela só acontece top-down. Não existe inovação bottom-up. Ela tem que vir da liderança. E o segundo é o quanto essa empresa está ameaçada no mercado. Né? E esse é um ponto importantíssimo, porque o Christensen, né, falava isso há 30, 40 anos atrás, né, que o dilema da inovação. As empresas que estão muito bem no mercado, com bom market share, são lucrativas, né, é difícil elas tomarem a decisão de investir, né, em algo... Na mudança antes da mudança. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que a ameaça iminente, por um lado, e a liderança são as duas alavancas que fazem a empresa realmente parar para tratar a questão cultural. Agora, Guilherme, isso gera uma reflexão importante, né, Salib? Quem não está ameaçado hoje, né? Com essa evolução tecnológica nesse nível, com a ruptura cada vez mais presente, né? Isso nos leva a refletir que essa é uma reflexão que tem que ter para qualquer organização e qualquer líder hoje, né, meu amigo? Não tem mais ninguém. Quem está safo, né? Quem está ileso de tudo isso, né? Eu acho que assim, todos os segmentos da economia estão passando pelo processo de disrupção. Exato. Né? Então isso é inevitável, isso vai atingir todos os setores. Eu acho que existem 3 fatores que mostram, né, a vulnerabilidade de cada segmento. Né? Primeiro, né, margens altas, né? Segmentos que têm margens altas, né, têm uma clara atratividade, né, para disruptores. Em segundo lugar, marcas que não são amadas, né? No mundo digital hoje não existe mais espaço para marcas que não sejam amadas. Todo mundo quer amar a Amazon e amar o seu banco e amar... Então não existe espaço para marcas que não têm esse relacionamento. E por último, um que é muito importante também, que são barreiras de entrada supostamente altas. Eu acho que se a gente olhar lá para trás, o modelo de Porter, tal, de barreiras de entrada, tal, acabou. Acabou. Não existe mais barreira de entrada. Né? A regulamentação que proteger o mercado financeiro, o mercado de saúde e tantos outros, ela muda todos os dias. Né? Indústrias de capital intensivo, né? Hoje você constrói modelos, né? O Elon Musk está construindo aí o Hyperloop, um modelo onde você não precisa colocar aquela montanha de capital que você botava. Né? Então você consegue construir, né, projetos, né, que antes você precisava de muito capital, sem toda essa necessidade de capital. Então, todas as barreiras de entradas que eram altas, né, no passado, hoje já são inexistentes. Então, acho que quando você olha para um segmento, você vê esses 3 elementos presentes, ali fica de olho que está vindo uma disrupção aí. No nosso livro Gestão da Manhã, nós fizemos uma analogia com o Titanic, né, daquela orquestra tocando a música, né, enquanto o navio afundava, né. Eu, quando olho para o ambiente empresarial, né, a gente dá palestra pelo Brasil todo, eu sinto um pouco isso. Você sente também, não? Sinto, com certeza, com certeza. Curioso que nessa, Salib, quando a gente usa esse slide nas palestras, fica um silêncio, um constrangimento, né? Eu acho que eu sou músico. Pensar o que o termo disrupção remete. O termo disrupção remete a algo repentino. E algo que é repentino é inesperado. Se é inesperado, você não pode fazer nada a não ser reagir. Né? Então, essa lógica toda, né, ela está errada. Né? Os incumbentes, eles podem ser protagonistas dessa história. Eles não precisam se colocar nessa posição, né, de quem está reagindo. Mas é isso, está todo mundo ouvindo a musiquinha lá. É incrível, né? É assustador, né? Porque a gente está vendo aí empresas consagradas aqui no Brasil, uma atrás da outra derretendo e novas empresas vindo, né?
E a gente vê o poder de reação é quase nenhum, né? Que é assustador, né? Muito preocupante, porque eles levam décadas para construir tudo aquilo e eles são evaporados em questão de 2, 3 anos. Né? No livro, a gente cita os zumbis, né? Não é o Walking Dead, né? Não é assim uma visão assim de que empresas estão se transformando em zumbis, né? Estão aí vagando. É verdade. É porque tem um tema relacionado às fronteiras, né, entre as indústrias, que eu acho que contribui muito para isso, né? Porque essas fronteiras não existem mais. Né? Você vê o varejo entrando em serviços financeiros, né? A indústria indo direto ao consumidor final, e tantas transformações, quer dizer, essas barreiras que protegiam até o mindset dessas empresas, né? Elas olhavam para os seus concorrentes e viam que estavam bem, né? Então, só que essa arena competitiva mudou. Então você não concorre mais com o seu antigo concorrente, você concorre com empresas que estão fora do seu segmento. Fora. No livro, essa foi uma provocação importante que o Salib fez para a gente refletir. A gente chega no enunciado, Guilherme, que é muito relevante, que tem que ser mais falado, que as organizações não concorrem mais com seus competidores, e sim com transições de mercado. O John Chambers, né, no livro dele, Connecting the Dots, também, espetacular, ele fala exatamente isso. Né? É isso, é isso. A gente fala em expectativas líquidas, né, que é o fato de você esperar do seu banco a mesma experiência que você tem com a Amazon. Expectativas líquidas, bom conceito. Não passam todos. Não importa se você vai comparar com o que está acontecendo com você atendido pelo Uber do que quando você é atendido por um fornecedor de logística. Para você é a mesma coisa, plenamente. Guilherme, aqui no Brasil a gente sempre tende a vangloriar, tá certo? Os grandes cortadores de custos, né? Que grandes dos nossos gurus são cortadores de custos espetaculares, né? Que fazem muito bem. Você acha que o mundo, como é que você vê essa questão hoje, onde o mundo precisa cada vez mais de inovação e a gente tem essa coisa de querer cortar custo em tudo quanto é lugar quando a coisa não está indo bem? Esse é um ponto muito importante, porque, em tese, inovação e eficiência são termos antagônicos. Né? As empresas que estão sempre buscando eficiência, estiveram acostumadas a buscar eficiência, elas resistem à inovação, porque a inovação depende de risco, depende... Exato, é imponderável. Exatamente. Então, a inovação ela não se encaixa muito bem, né, nessas empresas que... Framework básico, né? Exatamente, da eficiência. Né? Só que no mundo de hoje, inovação não é mais uma opção, né? Você não pode ser um pouco inovador, você precisa inovar. Né? O Jeff Bezos falou no final do ano passado, né? A Amazon tem mais 5 anos de vida, porque se a média é de 30 anos, nós já temos 25, então temos mais 5 anos de vida. Ele até brincou que minha função aqui é empurrar o fim anunciado, né? Minha função aqui é fazer com que... Aquela matéria, entrevista que a gente fez com ele, que ele disse que as árvores não crescem até o céu, é que cada 30 anos é o tempo para uma empresa entrar em crise total. Né? E como os ciclos estão constrictos, né? E como o Peter Drucker continua relevante, né? Agora, um elemento importante que você traz, Guilherme, que nos interessa muito, a gente aborda muito no nosso projeto, é quanto ao ambiente da inovação, né? Sobretudo o ambiente da inovação num contexto da corporação, mas a gente também pode extrapolar um pouco isso numa cultura que leva à inovação. E você está comentando sobre a sua experiência com essa cultura das startups israelenses, né? Como que é essa visão para a gente? Eu queria correlacionar essa sua visão com a empresa brasileira aqui. Como que é, quais traços dessa cultura você sentencia que devem ser absorvidos? Esse é outro ponto também importantíssimo, porque o que a gente vê na startup israelense é algo que é parte da cultura judaica. Né? Então, existe um conceito chamado chutzpah, né, que pode ser traduzido talvez como ousadia ou alguma coisa parecida, né? Em que no livro do Saul Singer, no Startups Nation, ele dá um exemplo, né, do soldado quando ele entra no exército, na primeira reunião de apresentação com o general da tropa. É muito comum
né? Aquele cara que está entrando no seu primeiro dia, o recruta, né? Questionar a cada regra que o general, né, ele comunica, né? Então ele fala que o horário vai ser de tal a tal hora e sempre tem alguém questionando e perguntando, mas por quê e tal. Essa é a cultura da Roots-Spa, é exatamente isso a Roots-Spa, quer dizer, você desafiar o tempo todo, né, uma verdade, uma status quo. Think bold. Exatamente. Think bold. E isso, quando você vai conversar com... É curioso que pode ser visto como subordinação, né? Exato, exato. E é por isso que muita gente vai conversar com startups israelenses e volta achando, nossa, mas esses caras são arrogantes, eles se acham os donos do mundo, né? Mas não é isso, né? Isso é a Roots-Spa, e isso, você imagina isso dentro de uma grande corporação, né? O quanto isso leva as pessoas a se desafiarem o tempo todo, né? E isso faz com que você só defenda uma ideia quando você realmente está convicto de que aquilo faz sentido, né? E faz com que, né, a organização comece a se mover, né? Então, quando a gente olha um país daquele tamanho, com 8 milhões de habitantes, né, com dezenas de prêmios Nobel, com mais empresas na Nasdaq, né, do que, tendo feito IPO, do que toda a Europa junto. Quer dizer, são números que chamam muito a atenção. Muito interessante, né? É o que o trabalho com o Shimon Peres, né, e o Netanyahu fizeram para criar esse ambiente de inovação, né? Quer dizer, a gente começa a ver aqui como é que os governantes podem criar uma cultura de inovação para o país. Esse é um ponto importante, né? O que o Netanyahu sempre diz é que todo esse impulso da economia, ele depende desse ambiente propício de negócio, né? Uma das primeiras coisas que ele fez ao assumir foi baixar impostos, né? Depois tratou o tema da igualdade social e por aí vai. Tudo pensando em como montar um ambiente de negócio mais propício para as empresas, para atrair investimento, para atrair negócios, né? Uma outra característica também muito importante no caso de Israel é o exército, né? O exército é obrigatório lá, né? Então todo mundo aos 18 anos vai para o exército e você passa alguns anos lá, muitas vezes estudando, né, algumas coisas, é como se fosse uma universidade. E quando você sai do exército, tudo aquilo que você aprendeu, você leva para a sua startup, né? Você é estimulado a abrir a sua startup e você tem a propriedade intelectual do que você desenvolveu lá dentro. Isso porque o governo entende que desta forma você vai gerar mais negócios, vai prosperar a economia do país. Quer dizer, um sistema político de negócios muito focado, né? Integrado, que é muito difícil aqui. A gente vê no Brasil as coisas completamente despedaçadas. Esperamos que melhore, né? Esse desconforto com o status quo, a gente anuncia muito bem nosso projeto, Guilherme, quando a gente fala sobre a cultura do aprendizado. Que naquela época, como você disse, no receituário tradicional de estratégia, está tudo muito armadinho, as coisas, né? A cadeia de valor do porte, as forças... Hoje em dia, tudo foi desconvencionado. E enquanto nós ambicionamos construir uma nova visão sobre elementos da cultura que devem ser absorvidos, a gente coloca o aprendizado lá em cima para justamente desafiar esse status quo, porque sem aprendizado você não desafia, né, Guilherme? Sem dúvida. E quando a gente fala no tema de inovação e é inevitável falar de falha, no momento em a gente vê isso na prática, as empresas que entendem a falha como um aprendizado, né, elas dão a volta, né, elas realmente dão um salto, né, muito grande no tema da inovação. E um ponto importante da cultura brasileira, se a gente olhar o termo, né, fail, ele foi traduzido no Brasil como fracasso. E aí tem uma diferença muito grande, porque fracasso, ele é o fim de um processo. A falha, ela é parte de um processo, né? A falha significa que você vai aprender e vai continuar. Num sistema, falha você PDCA, né? Você roda, vamos voltar para a base. Do processo, né? E fracasso é o fim de um processo. Você sabe que eu tenho um slide que eu também uso às vezes nas minhas palestras, que eu falo assim, usando esses acrônimos ou essas visões específicas, não acrônimos, mas essas visões específicas, né? Fail fast versus o save my ass. Né? Porque a cultura corporativa, ela é de autoproteção, não combina com o fail fast. Né? Então, se a gente não mudar o mindset em relação a tomar riscos... Porque a gente no Brasil sempre foi
basicamente treinado para não errar, né? Se a gente erra, já começa com o próprio vestibular, né? Você já começa jovem, falando, se eu erro, eu não entro em alguma coisa, né? Aí você entra na faculdade com o mesmo mindset. Então, acho que nós vamos precisar reformular a cultura em geral, né? Talvez a gente espere que também o governo comece a olhar um pouco. Agora, de qualquer forma, né, Salib, eu acho que esse trabalho que a gente faz, você como protagonista no ecossistema brasileiro, é uma provocação às organizações de incentivarem, instigarem a transformação nas suas fileiras. Discutindo status quo, refletindo sobre isso, mexendo, você colocou um elemento que nós colocamos lá no nosso topo, Guilherme. Sistemas de remuneração e recompensa, remuneração e reconhecimento, porque não é só a remuneração, é o reconhecimento. Se a gente não mudar esse mindset, nós vamos ficar para trás. Já estamos atrás. Essa é a realidade, né? O Brasil é um país que corta muito custo e inova pouco, né? E se a gente não fizer, nós vamos ser engolidos, né? E temos oportunidades, né? Creio que você tem visto isso na sua prática com empresas brasileiras que estão conseguindo passar por lá, né? O conceito do Titanic não dá para fazer. Guilherme, você acha que Israel é um benchmark melhor para os brasileiros do que os Estados Unidos, que fica nessa moda de Silicon Valley, né? E que você que tem essa visão global, onde você acha que a gente deve... Porque é importante pegar algumas referências, né? Eu acho que são dois tipos diferentes de iniciativas de inovação. Uma baseada na abundância, que é o Vale do Silício, né? Que você tem mão de obra abundante, gente do mundo todo lá, você tem um mercado grande, você tem capital, né? Então você tem abundância em geral, né? Você lança um aplicativo lá e em 2 semanas você tem 100 mil usuários usando e testando aquilo e te dando input. Você vai para Israel, é o oposto, é o país da escassez. Você não tem recursos naturais, né? 80% da água que se bebe vem do mar, é dessalinizado. Então, era um deserto há 70 anos atrás, né? Então, ali você tem uma inovação que é real, que vem da necessidade. Você tem uma nação pequena cercada de inimigos que querem destruir o país. Então, qualquer iniciativa ali, ela não pode viver do mercado consumidor interno, porque são 8 milhões de habitantes no país, né? Menor do que a grande São Paulo. Então, você precisa nascer global, você precisa nascer num nível de competitividade com os melhores daquele segmento. Então, eu acho que assim, são dois tipos diferentes de inovação. Uma é o que eu chamo mais parecido com a Disney, né? Tudo lá funciona. No Vale do Silício tudo funciona, tudo, e você falando as palavras-chave certas ali, você tem investimento, né? Você chega num valuation, os valuations das startups são altos, né? E Israel é um outro tipo de inovação, né? Eu acho que mais autêntico. E me fala uma coisa, meu amigo, nesse sentido, essa questão do Salib é muito boa, né? Porque se a gente não for buscar referências aqui, fora e tal, e aqui no Brasil? Ao largo dessa sua experiência, né, de prática, né, você tem uma situação privilegiada de conseguir trabalhar. Como você tem visto a evolução desse tema, já que você está nessa jornada há um tempo? A gente olha, por exemplo, para o ecossistema de startups aqui no Brasil, a evolução é impressionante. É impressionante. Quantidade de aceleradoras, incubadoras, universidades engajadas. 5 anos, investidores, fundos de venture capital. Exato. Não tinha nada disso. Impressionante. Você tem níveis de investimento. Então, assim, a evolução é muito grande. Um espaço como esse do Cuba, esse aqui é o segundo maior espaço de startups do mundo. Do mundo? Do mundo, né? Dentro de uma cidade. Então, acho que a gente tem referências importantes hoje no ecossistema de startups. Temos ainda uma coisa a evoluir em termos de regulamentação, de incentivos, né, principalmente fiscais, né? Mas eu acho que, assim, olhando o filme e não a foto, né, é muito positivo. E as empresas tradicionais? Eu acho que tem um movimento interessante, né? Eu costumo dizer o seguinte, são 4 etapas que são muito claras, né? Primeiro vem a etapa de rejeição. As grandes empresas olham para as startups e falam, elas são muito pequenas para me ameaçar. Eu não tenho que perder tempo com isso, né? Depois vem o que eu chamo do awareness. Exatamente. Aí vem a segunda etapa, que é do awareness, que é, eu acho que esses caras têm alguma coisa interessante, deixa eu... É gostoso, é bom estar do lado, né? Saiu bem na foto. Exato. E aí vem a terceira etapa, que é o do approach, que é, deixa eu conversar com esses caras, chama eles aqui,
vamos fazer uma reunião, vamos lá num evento, vamos assistir um demo day de uma aceleradora, tal. E por último vem a etapa de colaboração, né? E aí o que a gente enxerga é o seguinte: qualquer empresa que a gente vai hoje, aqui no Brasil, grande empresa, a gente enxerga esses quatro estágios em diferentes espaços da organização. Então o que você vê normalmente é a liderança um pouco mais à frente, engajada, entendendo, né, que a colaboração é necessária, né? Mas quando você vai para o middle management, quando você vai para dentro da organização, você ainda vê muita resistência, né? Porque são as pessoas que precisam entregar aquilo, no final do dia aqueles relatórios, no final do mês aqueles resultados. Tendência versus tendência, né? E aí entra o que você falou das metas e incentivos. É a única forma de você quebrar isso, né? Da mesma forma que assim, Nós falamos isso no nosso processo de transformação. Se você vai num país onde você não vê lixo na rua, você fala, nossa, que povo educado. Não, multas altas, né? Multas altas educaram aquele povo, né? Então é a mesma coisa. Agora, o que nos preocupa muito, né? Eu e o Sandro aí temos uma missão de tentar ajudar as empresas estabelecidas, porque hoje nós temos as startups que, no nosso ver, estão muito bem servidas, né, Sandro? Nós com o Cubo, com o InovaBrá, com o Capital. Eventos, né, Salib? Jovens muito talentosos. Hoje que preferem passar fome numa startup do que ter um salário grande numa multinacional, numa empresa grande, né? E do outro lado você tem as que demoraram décadas para construir. E na nossa visão, a gente tem poucos exemplos de empresas que conseguem fazer bem isso. Nós temos aí o Magazine Luiza, de repente o grupo Folha com o PagSeguro conseguiu transformar no UOL, depois transformar em loja, depois transformar no PagSeguro. Mas assim, até para dar palestras, o número de exemplos é muito pequeno, né? E isso realmente assusta e preocupa a gente, né? Por isso que a gente decidiu vestir essa camisa para poder ajudar. Acho que a gente vai estar fazendo um impacto até maior lá, né? E eu sempre digo o seguinte: as grandes empresas, elas estão numa posição muito privilegiada de serem protagonistas disso. Não tenho dúvida, falando isso toda hora. Porque elas têm capital, elas têm história, elas têm clientes, networking, elas têm relacionamento, quer dizer, elas têm tudo para serem as protagonistas dessa história. Mas você não concorda que temos poucos exemplos? Temos poucos exemplos. E mais um ponto que eu sempre coloco é o seguinte: a diferença que eu vejo na inovação entre startups e grandes empresas é que as startups, elas vivem num ambiente de incerteza e as empresas vivem num ambiente de risco. Eu vou lançar esse produto, qual é o preço? Qual é a elasticidade do preço? Muito louco seu insight. Porque a incerteza, o risco já tem certo mesmo. Está incerto mesmo. Agora o risco aqui já... Isso funciona para o bem e para o mal, né? Porque isso pode ser um insight muito positivo para a organização, mas também tem o lado, né, da resistência. Você sabe o que eu estava lembrando, sabe? No Gestão do Amanhã, nós cunhamos um termo do... O virtuosismo está no encontro de gerações. Quando, até te brinca, o cabelo branco encontrar o careca da startup. É aqui que está o virtuosismo e até a nossa visão é que é aí que vão surgir grandes evoluções, né? A gente cita 3 capitais que a empresa tradicional tem. Relacional, vai vender alguma coisa para uma grande empresa sendo uma startupzinha, vai você, né? Estando em outro contexto. Capital financeiro e capital intelectual. E como você disse, a nossa visão é essa: as empresas estão com a faca e o queijo para conseguir fazer esse lanche. Agora precisa ver se vão conseguir. A gente viu, né? A gente viu no caso do Jorge Paulo, que veio a público falar que ele se sente desatualizado, né? Ele é muito amigo nosso para chamar ele de dinossauro. Ele foi infeliz. Mas aí foi ele que falou. De ter lá tudo aquilo lá à mão e de repente tem uma cultura que foi criada através de décadas, mas que é difícil de mudar, né? Por exemplo, hoje as startups, como é que você aconselha eles na questão cultural? Porque a gente vê muitos jovens e tal, e poucos pensam na cultura, eles pensam mais no business, né? É verdade. Eu gosto muito de dizer o seguinte: há uns anos atrás, né, veio para o Brasil o Davi Vélez, montou o Nubank, né? E logo que ele começou a ganhar alguma relevância, né, alguns bancos tentaram lançar aplicativos similares e lançaram alguns que eram melhores, né? E aí eu escrevi um post dizendo que
o diferencial não estava no aplicativo, o diferencial estava na cultura, né? E por quê? Porque eu acredito piamente que o que torna os usuários, né, o que cria o relacionamento dos usuários com as marcas, não são aqueles processos que dão certo, são os processos que não dão certo. Quando você compra na Amazon e dá tudo certo, ok, você gostou, tudo bem, é como a geladeira da sua casa, está 20 anos ali funcionando, você nem percebe que ela está ali, está tudo certo. Agora, no dia em que você compra alguma coisa e chega alguma coisa errada, você comprou errado, você precisa acionar a Amazon, né? Para ter alguma solução, aí é que você se encanta, porque eles te surpreendem com soluções que normalmente você não está acostumado. Então, o que torna, né, as marcas amadas são aqueles momentos de insatisfação. Ali estão as grandes oportunidades, né? Eu acho que os novos momentos de verdade das marcas estão exatamente aí. E isso você só consegue fazer com uma cultura, né? É diferente. É aquilo que a gente chama de o que as pessoas falam numa reunião quando o CEO não está presente, né? Exato. Exatamente. E lembrei de outra referência, que é o seguinte: quando você traz essa visão dessa malha invisível, é como essa cultura que é melhor eu mexer na minha estrutura, no meu sistema, no meu PowerPoint, do que como, né, que a gente fala, ela é etéreo. Agora, demora, né? A questão cultural, às vezes, assim, para nós é super simples de falar, né? Mas nós falamos como tempo, é um elemento que a gente coloca no livro, né, Salibão? Tempo. Microsoft demorou 3 anos para conseguir. E você perguntou sobre as startups, né? O que eu recomendo a eles, eu esqueci de responder essa pergunta, mas eu falo muito para eles o seguinte: o grande desafio, a gente sabe, das startups é quando elas começam a escalar, quando elas começam a crescer. E aí eu sempre falo para eles o seguinte: toma cuidado no momento em que a sua startup passa a ter mais gente cuidando dos processos internos das pessoas do que do seu cliente. Quando você começa a ter uma área de recursos humanos, um jurídico, essas áreas internas muito grandes, né, você começa a perder o contato com o seu cliente. E aí você tende a perder aquela cultura do customer centricity. Você olha para as grandes empresas, o que elas têm? Áreas corporativas gigantescas. E quantas pessoas estão olhando para o cliente? Área comercial, área de marketing, né? São áreas pequenas. Que aula, hein, Sandrão? Que aula. Jesus. Por isso que eu estou falando, né, Salib, nós pontuamos, né, a partir de agora você é um coautor do nosso livro, né? Seu nome entra junto. Porque o valor criado nesse processo é incrível, né? Acho que tá bom, né, Salib? Porque eu já estou com o cérebro aqui em ebulição, né? Ah, sem dúvidas. Fazendo durante horas, a gente tem muita coisa para aprender com o Guilherme aqui. Guilherme, muito obrigado pela sua contribuição. Obrigado, Guilherme. É um prazer. É uma honra ter vocês conosco. Uma honra, né, Salib? Muito legal. Eu espero que você tenha tido a mesma experiência de aprendizado que nós, porque seguramente a gente conseguiu criar um valor importante a você, e lhe convido a acompanhar os outros talk shows desse projeto, que a nossa proposta é incrementar o seu processo de aprendizado, não só com o livro impresso, mas também com conversas com pessoas como o Guilherme. Legal? Continue conosco nessa jornada do aprendizado. Valeu! Tchau!